e que não melhora, né, com o passar do tempo, e da onde que vem, né, esse problema. Então, eu sou a Marcela Leite, né, a gente está aí com as lives sobre a dor de cabeça, né, a gente está fazendo as lives sempre nas segundas e quartas-feiras. Hoje a gente está testando um horário novo, né, testando aí o horário das 7 horas, das 19, que eu acredito que talvez seja um horário legal aí para todo mundo participar, né? Juntamente com a Andréa, né, Andréa? Andréa Krause, sou fisioterapeuta, já trabalho há alguns anos aí com pacientes que sofrem com dores de cabeça, com dores do pescoço. Essa sempre foi uma área que me chamou muito a atenção, sempre tive ótimos resultados com esses pacientes. E em conjunto com a Marcela, né, que também tem esse mesmo foco, a gente está passando mais informações para as pessoas, tentando expandir um pouco do nosso conhecimento para fora do nosso consultório. Então, o nosso objetivo é realmente levar a informação para um número maior de pessoas e poder, com isso, ajudar mais pessoas, né? Que mais pessoas tenham qualidade de vida, que as pessoas consigam viver melhor. Então, esse é o nosso grande objetivo. Então, se você se identifica com esse objetivo, manda essa live aqui para alguém que pode precisar, né, que está sofrendo com dor de cabeça, com dor crônica, que o nosso objetivo é esse. É isso aí, gente. Então, hoje a gente vai falar especificamente, né, sobre uma das causas aí de dor de cabeça que afeta bastante gente e que muitas vezes também é a causa, né, do porquê que a gente não consegue encontrar ou melhorar essa dor de cabeça. Então, a gente vai estar falando hoje um pouquinho mais sobre a dor de cabeça que vem do pescoço, né? Isso mesmo, né? A gente tem aí algumas relações que são as dores de cabeça secundárias, né? E dentre elas, então, a gente tem a dor de cabeça cervicogênica. O porquê esse nome, né? Que está relacionado com a região cervical, né? A região do pescoço, tá? E gera, então, a dor secundária, que seria a dor de cabeça, que é mais um sintoma mesmo relacionado a outras causas, né? A outros problemas. Então, a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre isso, né? Quem sofre aí com dor no pescoço, dores na cervical, dor de cabeça, coloca aí nos comentários para a gente estar sabendo, tá? Isso, então vamos lá, gente. O que seria, então, essa questão, né, da dor de cabeça cervicogênica, né, ou cefaleia cervicogênica? Então, a gente tem algumas relações que a gente faz, né, para poder identificar isso. Então, a gente tem alguns sintomas principais, né? Então, aquela dor de cabeça que vai aparecer, né? Geralmente começa a doer aqui, ó, na região posterior do pescoço, tá? Então, uma dor que começa atrás, bem na nuca mesmo. Eu acredito que é uma coisa bem comum essa dor na região da nuca, tá? E de uma forma geral, essa dor ela vai subir pela região posterior do pescoço, né? Sobe pelo pescoço, vem para a cabeça e muitas vezes vem para a região frontal, tá? De uma forma geral, essa dor ela pode acontecer unilateral, ou seja, de um lado só, dependendo, né, a região aqui do pescoço, ou pode acometer também de forma bilateral, então pode pegar ali as duas partes, né, da cabeça, referindo essa dor, tá? Outra questão que está relacionada a isso, gente. Então, a gente pode pensar também quando a gente tem essas dores, né, relacionadas às cefaleias, né, de origem cervical, a gente pode pensar em posturas inadequadas, tá? Tem alguns estudos que não relacionam muito, né, que não encontraram, assim, muita relação de questão postural, mas pela tensão dos músculos ali, vamos supor que a gente está trabalhando, né, então a gente fica, muitas vezes precisa enxergar um pouquinho melhor, aproximar mais o pescoço, né, ou fica numa posição mais tensa, e isso pode desencadear também essas tensões dos músculos da região do pescoço, levando a essa dor de cabeça. E tem uma coisa interessante também, que muitas vezes a pessoa, né, isso eu estou falando da relação que existe, por exemplo, com a dor de cabeça e também pessoas que têm dor no pescoço,
tá? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa ela vai apresentar o sintoma de dor de cabeça, mas ela não vai apresentar muitas vezes a dor no pescoço, né, Andréia? Então, a gente tem algumas relações, né, que muitas vezes primeiro a dor de cabeça, né? E às Uhum. vezes alguma tensão ali no pescoço, né? E também o contrário, né? Tem aquelas pessoas que chegam e falam assim, nossa, começa aqui, vai subindo e depois vai dando uma dor de cabeça, né? Essa Uhum. também seria a dor de cabeça cervicogênica? Isso, né? Está relacionado a esse sintoma, né? Da gente ter que começa a tensão, muitas vezes pode começar até na região do ombro, né? Vai subindo aqui para a região do trapézio e depois vai para a dor de cabeça. Então, geralmente a pessoa ela já tem como se fosse um gatilho, né? Ai, começa a ficar mais tenso, mais tenso, mais tenso e dá dor de cabeça. E uma questão que é bem importante relatar que muitas vezes esse tipo de dor de cabeça ele é confundido, né, com a dor de cabeça do tipo tensional, que é aquela do estresse que dói mais aqui na região anterior, né? Então a gente tem as cefaleias primárias que a gente já falou um pouquinho, que é a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensão, né, que é causada mais por uma tensão, um estresse, que tem essa dor aqui na região mais anterior. Então, muitas vezes, essa dor que vem de origem do pescoço pode mimetizar, né? E a pessoa achar que ela está sofrendo com uma enxaqueca ou que ela está sofrendo com uma dor de cabeça mais tensional pelo estresse, porque muitas vezes essa dor ela vai aparecer mais no final do dia porque passou o dia todo em tensão. Né? Muitas vezes essa pessoa ela pode acordar com essa dor também. A gente sabe que as dores que acontecem pela manhã, na maior parte das vezes, tem a relação com a ATM, mas ela pode acabar acordando com essa dor por um torcicolo ou algum posicionamento da cervical que pode favorecer essas tensões. Né? Lembrando que isso é uma coisa que pode acontecer de forma crônica, né? Então, muitas vezes a gente tem ali um torcicolo que aconteceu de forma mais aguda, por uma causa específica, não necessariamente isso vai desencadear uma dor de cabeça, mas se isso é mantido, né? Então, pessoas que têm torcicolos crônicos também. Torcicolo crônico seria o quê? Aquele torcicolo que some e aparece, né? Então, várias vezes Cada ali no pouco eu período. preciso ir tratar, né? Isso, então a cada pouco tá ali com aquele torcicolo, né? Ai, travou o pescoço, dormi de mau jeito, né? E tudo mais. E isso também gera aí essas dores de cabeça, né? Então, são condições, às vezes, que geram as dores de cabeça de forma mais crônica, né? E muitas vezes, essa dor de cabeça, com um remédio, por exemplo, vai aliviar o sintoma, mas não vai tratar a causa. Né? Diferente muitas vezes com medicamentos específicos que a gente tem, muitas vezes para enxaqueca, por exemplo, que já é uma forma de tratamento, uma vez que ela é um tipo de cefaleia primária, os medicamentos para tratar a dor cervical, ele vai tirar o sintoma, né? Porque a dor de cabeça, nesse caso, é um sintoma referido, ou seja, tem o problema na cervical, mas refere a dor aqui na cabeça. Eu tomo medicamento, vai aliviar esse sintoma de dor de cabeça, porém não vai tratar a causa do meu problema, que é na região cervical, né? Na região do pescoço. Isso. Outros exemplos que a gente pode, talvez ficar mais claro, né, para as pessoas sobre a dor referida, por exemplo, uma dor no rim que vai gerar uma dor nas costas, né? Isso é uma dor referida. Ou, por exemplo, a pessoa está no período menstrual, né? Então está com uma cólica, ela sente dor nas costas. Isso também é dor referida. É o útero que está contraindo lá, né, bastante, e a dor se refere lá para as costas. Outro exemplo é o infarto, né? A pessoa está infartando, ela sente uma sintomatologia no braço, né? E Então, sente o braço mais pesado, né? isso, essas Dormente. são as dores referidas. Então, na cervical e na cabeça, isso também acontece, né?
Sim, e daí tem uma característica bem legal, assim, para ajudar, né? Às vezes você que tá aí com dor de cabeça, que tá assistindo, fica na dúvida, né? Uma característica legal para pensar e realmente separar esses tipos de dor de cabeça. Como eu falei, né? É muito confundido a dor de cabeça de origem cervical, todos os tipos de dor de cabeça, na verdade, né, André? Porque São existem umas parecidas, classificações né? específicas, mas são detalhes que separam uma da outra para fazer mais nos critérios de diagnóstico. Então, essas diferenciações é importante, muitas vezes, para o clínico, né? E para a gente também, dentro da fisioterapia, tá ajudando a entender a causa dessa dor, né? Mas para quem está em casa e que quer entender um pouquinho e saber se essa dor de cabeça, por exemplo, vem do pescoço, né? Então, a gente tem geralmente como característica para diferenciar da enxaqueca, né? A dor de cabeça que vem do pescoço, ela não tem aquelas questões em que a gente tem problemas com o cheiro para desencadear, né? Essa questão da enxaqueca, por exemplo. Não é um tipo de dor de cabeça que vai piorar com o exercício, exceto ser o movimento que você faz, vai ser um movimento que vai colocar maior intensidade, né, no movimento da cervical. Tá? Não é um tipo de dor de cabeça, por exemplo, de origem do pescoço, não é um tipo de dor de cabeça que vai ter, por exemplo, aquela fotofobia, ou seja, quando olha para a luz assim, tem que ficar com o olho fechado, que não consegue manter o olho aberto. Então, a gente já viu as características aí, a gente vem falando da enxaqueca, por exemplo, que a pessoa precisa ficar no quarto escuro, né? Precisa relaxar, descansar. Né? Mas nesse caso da dor de cabeça de origem da cervical, não existem essas características, né? Então, é uma característica em que a gente vai ver que está bem associado mesmo a questões, né, da região do pescoço, né? Que a gente já vai ver aí quais são as principais, né, que a gente pode estar. O que que a gente pode ter de causa aí nesse caso? Então, assim, ó, para a gente entender, se alguém está aí cursando, né? Ai, tô com dor de cabeça, né? É importante muitas vezes estar entendendo isso, de que pode vir do pescoço, né? Que pode ter essa dor referida. E exemplos, né, de causas, assim, no pescoço que podem dar dor de cabeça. Então, a gente vai ter as mais comuns, digamos assim, que é, por exemplo, uma artrose, tá? Então, a gente pode ter pessoas que têm artroses na região cervical, que é o desgaste, né? Então, isso pode estar gerando uma dor referida aqui na cabeça, porque pega essa região da inervação e tudo mais, né? A gente pode ter pessoas também com hérnia de disco na região cervical. Então, a hérnia de disco, além de repente dela causar esses problemas em que vai para o braço a dor, pode também, né, dependendo se for na região cervical mais alta, ou seja, na cervical que fica mais em contato aqui com o crânio, né, a gente pode ter aí essa questão de pegar os nervos que vão para o crânio, os nervos da região occipital. A gente pode ter os torcicolos, como eu falei também, né, de repetição, que isso pode estar associado a diversas alterações, né, da região cervical, que é importante investigar. Questões traumáticas também, André. Então, por exemplo, uma pessoa sofreu um chicote cervical, né? Claro que isso, na verdade, ela vai entrar muitas vezes em outra classificação de diagnóstico, mas para a gente entender, né? O chicote cervical é o quê? Aquele que a gente sofre acidente, né? Faz um impacto ali com a cabeça e faz esse chicote. Isso pode levar a alterações, né, da região cervical e futuramente desencadear dor de cabeça. Então, para você aí que de repente sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça, acidente de moto, seja como for, que fez, né? Até quando cai, sabe, André, de costas, por exemplo, que bate a cabeça, depois disso começou a ter dores de cabeça, de repente é importante investigar, porque pode estar associado também à região cervical. Eu ia comentar justamente isso, né? Que a gente fala em chicote, lembra só do acidente de carro, né? Mas não é Isso. só nesse momento que ele acontece, né? Uma queda aí sentado, enfim, outras situações aí que a gente está em aceleração e acontece esse Exatamente. mecanismo aí no pescoço, né? Porque esse chicote cervical é bem isso que você falou, é a questão de acelerar e desacelerar, né? Faz um impacto. E isso não vai acontecer somente com acidentes de carro, né? Pode acontecer você dentro de casa, escorregou no banheiro,
né? Aquelas coisas trágicas que acontecem quando a gente está em casa, né? E pior de tudo que essas coisas acontecem quando a gente está sozinho, né? E daí vai tentar pedir ajuda ali. Mas qualquer tipo de impacto que gerou esse movimento, né? Quando é com impacto muito grande, a gente já vai relacionar aí com chicote cervical e dores de cabeça que acontecem após isso, né? A gente tem mais na classificação de dor de cabeça de origem traumática, mas que está relacionado também com a região do pescoço, então é importante estar investigando. Vamos ver o que mais aqui que é importante a gente falar. Ah, outra coisa que é importante, André, que está dentro dessas causas aí, que eu acho que talvez, né, seja a causa mais comum até, arrisco a dizer assim, não tenho nada cientificamente comprovado, mas pelo menos que é a causa que aparece bastante para mim, né, para fazer os atendimentos, são questões de pontos gatilhos, né? Então, além da gente muitas vezes encontrar, não sei como que é para você, daí você pode compartilhar aí também, né? Porque para cada um aparece às vezes umas causas diferentes, né? Mas os pontos gatilhos também de tensão, né? Então, já aconteceu, né, de ter paciente que chega com bastante dor de cabeça no consultório, aquelas dores de cabeça que tem ali, né, às vezes as crises diariamente, né? E a gente vai, faz toda a avaliação, coleta toda a história, pega essas informações que a gente já está passando aqui para vocês, porque daí vocês já conseguem, de certa forma, identificar, né? Nossa, olha, eu tenho esses sintomas e tudo mais, né? E aí vai fazer a avaliação de ponto gatilho, né? O ponto gatilho é o quê? São nódulos que a gente tem geralmente nos músculos da região cervical, né? E eles fazem exatamente essa dor referida, porque a gente pode ter a dor referida, né? Seja de um ponto gatilho, a gente pode ter a dor referida de muitas vezes ter um pensamento do nervo e pela inervação propriamente dita ter essa dor. Só que o ponto gatilho ele irradia a dor, né? Então a gente vai ter um nódulozinho, por exemplo, aqui na região cervical. Quando eu falo de nódulozinho, não é um nódulo tipo um cisto, alguma coisa assim, é tipo uma bolinha mesmo que a gente consegue palpar. E aí, o que que acontece? Muitas vezes ele tá ali, que é o músculo embolado, que a gente fala, né? O famoso músculo Isso, embolado. a gente fala do nervo embolado, mas aqui, na verdade, a gente fala é o músculo embolado. Então, o que que acontece? Esse ponto, né, esse pontozinho que fica ali, ele vai irradiar a dor. Então, a gente tem mapas, né, de dores referidas na cabeça. Se vocês procurarem lá no Dr. Google, ponto gatilho, dor de cabeça, já vai aparecer várias figuras com mapas, né? Então, a gente pode ter regiões em que vai ter dor e ponto gatilho no pescoço, que vai referir uma dor bem no topo da cabeça, vai referir dor muitas vezes, né, dessa face mais lateral. Se for tensões bilaterais da região do pescoço, pode referir também bilateralmente, mas é mais comum referir de um lado só. A gente tem os pontos gatilhos, né? Aqui da nuca, que pode referir essa dor que sobe, né? Então, tem todo um mapeamento que é uma das causas. E quando a gente faz o tratamento, existem formas que a gente pode trabalhar mesmo, né? Esses pontos gatilhos. A gente tem vídeos, né, André, que a gente está disponibilizando também no nosso grupo, para poder ajudar essa automassagem, para ajudar a desativar esses pontos. Então, tem grande alívio também dessa dor de cabeça, porque daí a origem dela, né, vem da cervical. Então, consegue aliviar bastante. Uma característica também da gente desconfiar que a dor de cabeça está vindo lá da cervical é quando a gente tem uma diminuição da amplitude de movimentos. Parece um nome difícil, mas não é. É quando você vai dobra o pescoço para o lado, a pessoa dobra isso aqui. Tá? Então, o normal seria conseguir dobrar um pouquinho mais. Então, dobra para o outro. E principalmente nesse movimento de rotação. Tá? Então, Isso. a gente tem que conseguir rodar o pescoço aqui, enxergar lá atrás, né? Conseguir ter uma visão periférica boa. Então, se a gente tem restrição nesses movimentos, a gente já consegue também associar, às vezes, com alguma cefaleia de origem da cervical, uma dor de cabeça que pode ter origem aqui no pescoço. E só complementando também, Marcela, é que no consultório, né, como você colocou,
essa cefaleia cervicogênica, então a dor de cabeça de origem do pescoço, ela é uma das melhores prognósticos, então o paciente melhora muito rápido, né? Então, com 2 Sim. sessões, praticamente já está liberado, o paciente nem precisa mais vir, né? Então, isso Sim. é um ponto interessante. Então, claro, a gente sempre orienta, né, fazer a revisão, né, cada 6 meses, ou enfim, e também orienta exercícios para fazer em casa. Mas Isso. realmente tem que manter, né, essa rotina de cuidados, mas é um tipo de dor que a gente consegue uma resolução bem grande, né? Isso. E André, você me corrija aí se eu estiver falando alguma mentira, mas se eu não me engano, se você for pensar em prevalência, assim, né, de dor de cabeça cervicogênica, ela tem até que hoje em dia que está começando, né, a se fazer mais o diagnóstico, digamos assim, né? Diferencial, né? Isso, mas o que acontece? Ela tem um grande índice, né, de prevalência mesmo, ou seja, o que é? Uma maior quantidade de pessoas tem a cefaleia cervicogênica. E Sim. o que é o problema, né? Que muitas vezes está se tratando enxaquecas, né? Ou se tratando, digamos assim, a dor de cabeça cervicogênica como se fossem enxaquecas, né? Tratando essa dor de cabeça cervicogênica como se fossem as cefaleias tensionais e sem investigar muitas vezes a região cervical, né? Porque existe uma crença, né, que a gente pode dizer que a dor de cabeça, ou muitas vezes, não só a dor de cabeça, isso para todas as dores, né? Existe uma crença popular geral, né, que a dor está no local, né, o problema está no local da dor. Então, é muito difícil ainda, né, para a gente que está aqui falando, passando essas informações para vocês, muitas vezes parece, nossa, mas como que a pessoa não sabe, né, que vem da região cervical, mas realmente não é de conhecimento de todos esse raciocínio, né, de pensar. Então, justamente por isso que a gente está trazendo essas informações. Verdade, Porque Marcela, isso que pouco você se colocou. investiga, pouco se investiga a cervical. Então, acaba tratando a maioria das dores de cabeça como causas primárias, né? E nem sempre é. Talvez na maioria das vezes. Essa é uma questão importante também, um aviso, né? Porque, assim, às vezes a gente atende alguns pacientes no consultório que, eu tenho dor de cabeça. Tá, mas como que é essa dor de cabeça? E a pessoa muitas vezes não sabe explicar, não por, né, falta de conhecimento, enfim, mas por não prestar atenção mesmo na dor, né? Não se Exato. ligar de quando ela aparece e tal. Por isso a Uhum. importância de fazer um diário, né? Por isso que a gente faz tanta Isso. pergunta no consultório, né? Para realmente identificar qual que é a causa e conseguir chegar mais rápido na resolução, né? Isso, então é importante, né? É uma questão de prestar atenção mesmo, né? Como a Andrea falou, a resolução ela é muito rápida. Existem algumas que de repente, vamos supor que está um pouquinho mais crônica, que vai precisar ali de um tratamento, uma liberação maior dessa região cervical, da musculatura, mas existem, na maioria das vezes, essas dores de cabeça de origem cervical, né? A gente consegue trabalhar exercícios para o pescoço em casa mesmo, né? E consegue aliviar muito isso quando a dor de cabeça ela vem dessas causas que são quando ela é secundária, né? Essas alterações. E existem a maior parte, assim, a gente tem dentro da classificação, 2 tipos principais, né, André, de dores de cabeça que são primárias, que é a enxaqueca e a tensional. A maioria das outras dores de cabeça ali, elas são secundárias, então a gente tem que encontrar a causa. E o primeiro passo é entender e saber, né, ter esse conhecimento de que existe uma causa principal e que a dor de cabeça é um sintoma. Né? Então, a gente tem que pensar que, por exemplo, tem pessoas que, quando estão com fome, né? Às vezes tem ali uma hipoglicemia, não sei, alguma coisa, e ela sente uma dor de cabeça. Eu estou dando esse exemplo porque essa pessoa sou eu. Então, por exemplo, eu Bom estou com exemplo. fome. Estou com fome, eu tenho um sintoma de dor de cabeça, né? A partir do momento em que eu comi, passou o meu sintoma de dor de cabeça,
né? Isso eu posso pensar que está relacionado, que a causa da minha dor de cabeça foi o fato de estar com fome, ou até mesmo, muitas vezes, alterações, né, do trato gastrointestinal, do estômago, do intestino, podemos pensar. Só que a minha dor de cabeça, ela é um sintoma que apareceu ali e que se resolveu conforme eu trato ou mexo ali na causa principal, que de repente é meu sistema gastrointestinal, né? Eu posso pensar da mesma forma daí com a cervical. Se eu não faço um tratamento de cervical, então muitas pessoas que muitas vezes acabam sendo indicado, né, para fazer o tratamento com a dor de cabeça comigo, vem indicado pelo neuro, porque o neuro identificou problemas na cervical, né? E dele fala, ó, tem que ir lá fazer um atendimento assim, assim, assado, porque você precisa tratar a sua cervical para melhorar a sua dor de cabeça. Então, é legal que a gente tem alguns clínicos que já têm esse entendimento, né, de fazer essa avaliação e entender que o tratamento não vai ser com o neuro, no sentido da causa primária da dor de cabeça, mas precisa de tratar a causa secundária. E muitas vezes ele indica, né, de fazer a fisioterapia para a região cervical ali, quando não existe, né, algum tipo de compressão nervosa neural relacionada mais importante, né? Então é importante a gente entender esses aspectos e saber, né, como que é legal, assim, de tratar isso e ir na fonte mesmo, que os resultados deles vêm. E é por isso, né, como a gente tem falado aí na divulgação da live, que é por isso que muitas vezes se mantém com essa dor de cabeça crônica e não tem essa melhora, né, pela essa falta de encontrar a causa, né? Isso. Então, para quem está em casa, para quem está assistindo, como que a gente pode identificar, então, se a dor está vindo da cervical, né? O que a gente poderia fazer aí para Então, a gente vai Quais que são passar, as pistas? além, né, disso que a gente tem falado, desses sintomas, né, a primeira coisa, ver se essa dor de cabeça, ela aparece, né, com algum tipo de movimento da cervical, tá? Um dos principais movimentos, que até é um teste que a gente faz muitas vezes, né, é o teste de flexão e extensão, que é o quê? Dobrar a cabeça, levar para baixo e fazer a extensão, tá? Muitas vezes a flexão, que é esse de levar, olhar para baixo, né? Isso já aumenta, né, essa questão da dor de cabeça. A gente pode pensar que por fazer esse movimento aumenta a pressão, né, por abaixar mais a cabeça, tá? Mas a gente pode daí testar com a extensão, porque isso vai mostrar, né, e ver que tem um aumento. Muitas vezes a cabeça ela já tá doendo, mas quando você faz os movimentos, ou movimentos bruscos, né, seja de rotação também da região cervical, tá? A rotação é o movimento em que a gente vai fazer olhando para o lado, e os movimentos, né, laterais. Então, a gente pode ver e fazer esses testes, né, fazendo esses movimentos e ver se tem com associação com um aumento dessa dor de cabeça, né? Aí, outra coisa legal que dá para a gente ver essa relação, né, é nesse sentido da gente ver assim, por exemplo, se trabalha muito no computador ou tem muita tensão, né? Tem gente que trabalha e fica com os ombros dessa forma, por exemplo. Vai chegando o final do dia, começa que nem você falou antes, André, aumentar a tensão aqui e de repente sobe, né? A característica principal que a gente vai ter para identificar essa dor de cabeça é essa dor na nuca que sobe, tá? Mas daí que tá para a gente identificar se eu tenho um problema de cervical que dói a cabeça, mas que não dói o meu pescoço. Daí esses movimentos, tá? Porque independente do seu pescoço doer ou não, quando você faz os movimentos, ele vai referir a dor para a cabeça e muitas vezes aumentar essa dor de cabeça, tá? E aí, um terceiro que a gente pode fazer, que é um teste que nós podemos aplicar em nós, né? Claro que quando a gente faz de forma em que outra pessoa aplica, a gente consegue ter mais efetividade, mas para a gente conseguir identificar, né, a gente pode ir trabalhando, deixa eu só dobrar aqui um pouquinho, os pontos aqui do pescoço, ó. A gente pode ir palpando, que a gente fala, né? Então, a gente vai fazendo a palpação aqui, e sentindo se em alguma região eu vou sentir um carocinho maior. E geralmente, para identificar isso que é o ponto gatilho, quando eu fizer essa palpação, eu vou sentir, além de sentir um nódulozinho, né, um carocinho, ou às vezes uma tensão maior, não necessariamente vai ser um carocinho perfeito, mas eu vou sentir, nossa, aqui é mais tenso, ele vai doer.
E além de doer essa região, você vai sentir como se fosse, né, uma coisa que subisse assim, ou vai dar uma pontada aqui na ponta da cabeça, ou uma pontada aqui na região posterior, né? Então você vai palpando toda a região cervical e vê aonde que vai referir essa dor. Geralmente, quando a gente palpa aqui a região cervical, eu, por exemplo, né, eu tenho dor aqui nessa região da nuca. Quando eu venho aqui e eu palpo, a primeira vez que eu faço essa palpação, faz plim! É como se fizesse assim, ó, plim! A cabeça, sabe? Então, ele refere realmente bem a dor que eu sinto, né? Que é uma dor que vem aqui, mais dessa região. Então, ele faz plim! Então, se você palpar e fizer plim! Aquela coisa que parece que vai, ai meu Deus, vai ver, tipo, uma informação que parece que vai explodir, geralmente é a dor que a gente fala referida, né? Eu tô tentando explicar, gente, para vocês entenderem, né? Porque quando vocês fizerem a Claro. palpação, se fizer isso, assim, tipo, é como se. Gente, falar bem a verdade, assim, a dor, né? É como se fizesse, enfiasse uma faca, assim, ó. Pá, né? Porque é uma dor bem aguda mesmo, essa dor, né? Quando refere ali. E muitas vezes ela pode ficar mais difusa, né? Então a gente tem um aumento dessa dor quando a gente palpa esses pontos. Geralmente na região posterior, tá? Esses da região anterior raramente tem, né? Eles estão às vezes mais associados com a ATM, tá? Então é uma forma da gente identificar também, né? Se essa dor aí vem mais da musculatura, aí se a gente faz os movimentos, a gente consegue identificar que essa dor muitas vezes vem mais da questão articular, né? Ou pode vir de uma questão mais de um disco que está ali entre as vértebras, né? Então a gente consegue identificar mais ou menos qual que é esse tipo de dor, esse tipo de movimento que gera dor, tá? Mas geralmente daí vai referir ou aumentar essa dor de cabeça. E para melhorar essas dores de cabeça, o que a gente pode fazer? A gente pode estar fazendo exercícios, sim. Exercícios vão estar ajudando, né? Então, eu e a André, a gente está lá com o grupo, né? Hoje a nossa live, ela não é de exercício, né, André? Mas amanhã a gente vai estar postando, tá? Os exercícios mais específicos para a região do pescoço. Lembrando, gente, que as causas, né, como a gente citou, elas podem ser musculares, dos músculos do pescoço, mas não somente musculares, tá? Então, a gente pode trabalhar exercícios, seja os exercícios que a gente até passou, quem quiser pode buscar, tem as gravações das lives, né? Os exercícios para relaxar a musculatura do pescoço, tá? Que vocês podem fazer o auto exercício mesmo, que muitas vezes não se acredita, né, que fazendo exercício em si mesmo para relaxar, não, mas não vai melhorar, da onde? Mas a gente tem relatos, né, de pessoas que fizeram esses exercícios e melhoraram a dor de cabeça justamente por ter principal causa aí o pescoço. Então, a gente pode trabalhar os exercícios, né, de relaxamento para esses músculos, que vão ajudar a diminuir essa tensão desses músculos, desses pontos gatilhos que a gente viu que refere a essas dores, né? E a gente pode trabalhar também os exercícios de mobilidade da região do pescoço, né? Que são os exercícios que a gente trabalha muito mais, então, esses movimentos que geram a dor ou que estão limitados, né? Que a gente pode trabalhar, e os alongamentos, né, André? Os alongamentos que a maioria das pessoas já conhecem, né? Tem um bem legal também que a gente pode Isso. trabalhar, né? E Tem principalmente esse aqui, ó. uma. Isso mesmo. Tem uma sequência lá no seu Instagram, né? Hoje que foi feito Isso. com uma bolinha, né? Super Aham. legal aquele lá também para quem Tá lá quer. tá aqui no meu Instagram, tá lá, ó. Tá aqui no meu Instagram, tá, gente? Foi postado hoje lá um exercício que dá para fazer com uma bolinha bem simples de colocar aqui na nuca, tá? No YouTube também tem alguns exercícios, né? No meu, no da André, tem alguns exercícios que a gente postou. E para quem quer mais exercícios e que está aí sofrendo com as dores de cabeça, a gente tem o nosso grupo, né? Para dores de cabeça, incluindo, né, as enxaquecas também, tá? E lá a gente sempre está passando alguns exercícios mais específicos, né? Para estar ajudando aí nas questões
das dores de cabeça, ajudar a relaxar mais um pouquinho, né? E ter melhores resultados aí com essas dores. Então, a gente está postando bastante coisa. Tem bastante informação legal lá no grupo, então para a gente estar compartilhando, né? Ouvindo relatos de outras pessoas também. E tem um outro, não é um exercício, mas é uma coisa que dá para ser feita em casa, que é as bolinhas na meia, tá? Fica meio estranho falar isso aqui, mas a gente vai filmar isso, gravar isso, vai mandar para quem estiver lá no grupo, tá? É um ótimo relaxamento para essa região da nuca aqui, tá? O uso das bolinhas nas meias, as toalhas de banho, toalha de rosto, né? Coisas que a gente... Então, uma bolinha de tênis, né? Aquela bolinha ou uma bolinha um pouquinho mais macia, até pode ser. Sim. Meia velha, todo mundo tem em casa. Sim. E dá para fazer um trabalho legal. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quem está aqui na live, está no grupo já? Manda aí para nós. Para quem quiser entrar para o grupo das dores de cabeça, tem aqui no meu Instagram, na bio, né, o link do grupo, só clicar lá que já entra, né, já tem a solicitação para entrar lá, tá? Para quem está aí no Facebook, não sei se a Andréia vai deixar o link ali, Andréia, para eles também. Vamos colocar o link, sim. Né? Para quem quiser participar, a gente está sempre passando bastante informações, né? E na quarta-feira vamos ter live de novo. O horário vai ser esse, né, Marcela? Isso, às 19 horas. Na quarta, a gente vai estar aí falando um pouquinho mais sobre as dores de cabeça, trazendo mais informações também. Se tiverem dúvida, vocês podem ir deixando aí nos comentários, porque daí isso ajuda, né, para a gente também estar vendo coisas que a gente pode estar esclarecendo de dúvidas, né, e trazendo para vocês. Então, é bem importante. Ótimo. Muito bem, então, vamos finalizando a nossa live aqui. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Na quarta-feira a gente se encontra aqui de novo. Boa noite para todo mundo. Estaremos aqui no mesmo canal. Então, boa noite, gente. Uma ótima segunda-feira. Aqui em Cascavel, pelo menos, está meio frio, né? Não sei como que tá em Marechal, mas ótimo. Janeiro de frio. Ótimo restinho de segunda para todo mundo e até quarta-feira. E siga a gente lá que tem mais informação aí. Tchau, gente. A Elisa ali, ó, Elisa. Tchau, boa noite, Tchau, gente. tchau. Até.